Olá, alunos! Agora nós vamos entender aqui as diferenças que acontecem em relação ao homem e à mulher quando a gente está falando de celulites. Isso vai acontecer por causa da condição hormonal de cada um. Então agora nós vamos falar sobre os hormônios e o papel que esses hormônios têm no corpo de cada indivíduo. A gente vai começar então pelo estradiol. O estradiol, ele é o hormônio feminino, ele é o hormônio responsável pelas características femininas. Então o que esse hormônio vai fazer além da característica feminina? Esse hormônio, ele também faz um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Isso tem uma certa consequência para a celulite. Porque quando o vaso sanguíneo ele é muito permeável, ou seja, ele consegue abrir espaços entre as células para que o material do plasma seja extravasado para o meio extracelular, para o interstício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma maior facilidade de jogada de líquido no meio extracelular, por causa dessa característica da permeabilidade. O resultado disso é que a mulher tem mais facilidade para ter retenção de líquido em relação ao homem. Além disso, o estradiol ele também traz uma diminuição do tônus muscular. Isso também tem papel na prevalência das celulites. Por quê? Porque a gente estuda lá na fisiologia o funcionamento do sistema linfático. O sistema linfático, ele não é que nem o sistema circulatório. O sistema circulatório, por onde passa o sangue, ele tem uma bomba, que é o coração. O coração está lá batendo para fazer o sangue circular. E para circular os vasos linfáticos? Não tem uma bomba para fazer isso. A gente precisa do que para fazer a linfa circular? A gente precisa das contrações musculares. Logo, se você tem um tônus muscular menor, a contração muscular ela não é tão efetiva em relação à do homem. Então o homem ele tem uma drenagem linfática natural mais eficiente do que a da mulher, por causa da diminuição do menor tônus muscular que a mulher tem, que é característica dada pelo estradiol. Então a mulher tem esse problema da circulação linfática ser prejudicada por causa da diminuição do tônus muscular. E a testosterona? A testosterona ela é então o hormônio masculino. Ele é o hormônio androgênico, responsável por desenvolver características masculinas. O hormônio testosterona, então, ele é bem interessante para o homem por diversos motivos. Uma das coisas que a testosterona faz é que ela faz com que o homem tenha uma queima de gordura maior do que a mulher. Então, o homem e a mulher, quando eles vão fazer, digamos, um exercício para queima de gordura, a mulher ela tem que fazer mais ou menos 20% a mais de esforço para emagrecer, para queimar a mesma quantidade de gordura que o homem queima. Então, o homem tem uma facilidade maior de queimar gordura em relação à mulher por causa da testosterona, porque esse é um efeito da testosterona. A testosterona faz isso porque ela deixa o metabolismo masculino mais acelerado em relação ao da mulher. O tônus do homem, o tônus muscular do homem é também mais forte, ele é mais intenso. Logo, o homem ele acaba tendo uma drenagem linfática natural mais eficiente em relação à da mulher. Com isso, o homem ele também tem uma oxigenação de tecidos melhor do que a da mulher. E essa oxigenação de tecidos ela é importante para quê? Para que você tenha uma inibição, uma diminuição da formação de radicais livres. E também porque isso é benéfico para a própria circulação, para que as células recebam mais oxigênio e tenham mais energia para desempenhar as suas funções. E uma dessas suas funções pode ser justamente a queima de gordura. E aí a gente tem um outro hormônio feminino que também age de forma negativa em relação à celulite, que é o hormônio prolactina.
A prolactina, ela fica mais em alta na mulher quando a mulher está na fase de amamentação, porque a prolactina, a função dela é fazer a produção do leite materno. Mas a mulher, ela sempre tem a prolactina mais alta do que o homem. O homem, ele também tem prolactina, mas é numa quantidade muito baixa, a ponto que não faz efeito nenhum. Por isso o homem não tem como amamentar, não tem a formação do leite. E quando a prolactina está combinada com o estradiol, ou seja, a mulher tem na circulação sanguínea uma certa quantidade de estradiol e uma quantidade significativa de prolactina, a união desses dois hormônios estimula um processo bioquímico conhecido como lipogênese. Lipogênese, como o nome já está dizendo, gênese vem de criação, lipo de gordura. Então esses dois hormônios somados, eles servem para fazer estimulam a criação de gordura. E tem um outro detalhe, né? Tem alguns medicamentos que estimulam a produção de prolactina. Entre eles nós temos um diurético. Então, de repente, nós temos mulheres que tomam diuréticos, às vezes porque têm problemas cardíacos, usam como antihipertensivo, e daí está aumentando a prolactina. O resultado disso é que você pode ter aí um aumento das celulites. Então, são vários detalhes aí que a gente tem que estar sempre de olho. Então, de repente, poderia ser trocado esse diurético por um outro. Então, como nós falamos, né, dos fatores que influenciam na prevalência da celulite, a gente tem, então, que o mais importante seria, então, essa condição hormonal e por isso que a gente tem essas diferenças entre homem e mulher. E aqui tem que ficar uma coisa também sobre a relação do tabagismo e das celulites. O problema do tabagismo, para ele agravar as celulites, é que, além da vasoconstrição, a gente vai ter um outro problema. O tabagismo, devido ao excesso de produtos tóxicos, entre eles a nicotina, o monóxido de carbono, que o fumante acaba inalando no momento que ele traga o cigarro, isso causa uma hipóxia de tecidos. O que isso quer dizer? Hipóxia é a diminuição do oxigênio nos tecidos corporais. O resultado disso é que com menos oxigênio, as células ficam mais lentas. E aí o que nós vamos ter e que vai relacionar com a celulite? Os fibroblastos, eles vão estar recebendo menos oxigênio. Com menos oxigênio, eles têm menos energia. Tudo aquilo que tem menos energia trabalha menos. Logo, a produção de colágeno é menor. Além disso, o tabagismo ele também degrada o colágeno que já é existente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai agravar um dos problemas relacionados à celulite, que é a flacidez. Por quê? Porque o fibroblasto está lento, está trabalhando menos, e o cigarro também já está destruindo o colágeno que já é existente. Então ele acelera aquela manifestação da celulite, que é a flacidez dérmica. Porque nós temos celulites que são firminhas. A gente vê que a pessoa tem celulite, mas a pele é firme. Agora tem aquelas pessoas que têm aquela celulite, que você olha e parece que a pele da pessoa está derretendo por causa da flacidez. E aí a gente tem um outro problema também, que a gente falou, é a má alimentação. A má alimentação, o problema está relacionado aos alimentos que são muito açucarados. Alimentos muito açucarados fazem com que a gente tenha um aumento da produção de insulina. E quando a gente tem muita insulina circulando, a insulina ela estimula no nosso corpo a lipogênese e também estimula o armazenamento de gordura. Porque a insulina, ela é feita para quê? Ela é feita para fazer as nossas células utilizarem o açúcar como forma de energia. Ou seja, quando eu estou com a insulina alta, ela vai fazendo o açúcar entrar nas células. Essa é a função da insulina.
Quando isso acontece, o nosso corpo ele entende o quê? Bom, já que as células estão usando o açúcar como fonte de energia, eu não preciso gastar gordura. Logo, eu vou guardar essa gordura. Porque a gente tem que entender uma coisa aqui, que é falado na bioquímica, mas nós vamos falar aqui também, que é muito importante. Para o nosso corpo, a gordura, o ácido graxo, é uma barra de ouro. E o açúcar é aquela nota de 50 reais. Quando você precisa pagar a conta de luz, você usa a nota de 50, não a barra de ouro. Você vai usar a barra de ouro numa emergência. Então, nosso corpo não gosta de usar gordura, ele gosta de usar açúcar. Por isso, a gordura acumula com facilidade. Então, agora nós vamos fazer uma pausa e, em seguida, nós voltaremos para falar mais coisas sobre as celulites.